Hello! Titia chegou, minha gente. Alô, mamãe? Ah, se mamãe estivesse aqui para me ver agora. Ela ia ver quanta diferença. Não só nos meus cabelos, mas modéstia à parte em tudo. Gente, estou voltando hoje para falar mais um pouquinho, tá? Para vocês irem se habituando comigo. E não posso falar muito, porque senão eu vou até amanhã. Deixa eu perguntar uma coisa que todo mundo sabe, mas eu vou repetir e indagar. Vocês sabiam que nós somos 70% água? A outra parte de cristal, apatita, são os nossos ossos. A maior parte das nossas células são bactérias. O intestino é um square que acolhe. A pele é um Streptococcus epidermoides. A boca também é Streptococcus salivaris. Você administra um ecossistema, como se fosse um lago, porque nossa maior parte é água. E como uma série de seres vivos, como se fosse um lago, né? Que existe milhões de seres vivos ali. Então o corpo, ele é um com a natureza. A alma está ligada a toda a natureza. Eu já falei aqui, né? Gaia é o nome do planeta Terra. Ele é vivo. Ele faz parte da natureza. E ele tem alma. Porque alma, eu estou explicando para vocês sobre alma. Alma e o nosso corpo, basicamente, são um só. A nossa alma, ela é inocente. Ela é simples. E ela age conforme a gente determina. Ela tem a ligação com o quê? Com nossos pensamentos, nosso cérebro e, volto a reafirmar, com as nossas crenças. Então, aquilo que eu acredito, ela também acredita, ela não questiona. Então, por isso muitos falam, por que tem gente que tem tanto, tem de um tudo e outros não? Simples, porque todos temos livre escolha e queremos ou não queremos mudar, aceitamos tudo que nos ensinam sem questionar ou não. Por isso a gente tem que aprender a questionar tudo. O livro Milagres, ele diz que tudo é um milagre. Mas o que nos faz parecer tão inatingível de chegar a Deus? Que milagre nós queremos para achar que podemos chegar a Deus? Olha para você no espelho. O milagre já está aí. A nossa respiração é um milagre. O nosso corpo é um milagre. Hermes Trismegistus já dizia: como é fora é dentro, como é em cima é embaixo. Então nós somos o microcosmos dentro do macrocosmos. Um outro pensador, não estou me lembrando o nome dele, acho que foi o Hermes mesmo, ele disse: homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerá aos deuses e ao universo. Que deuses? Tudo é divino. Tudo faz parte de uma coisa só. Jesus cansou, gente. Dizem que ele era cabeludo, né? Não sei porque eu não estava lá. Mas ele ficou careca de falar: eu e o Pai somos um. Vós tendes de ser um. Ele não disse eu sou o único, não. Tá? Vamos parar com essa balela que nos foi ensinado. São tudo crenças limitantes. Pegam, como uma lousa, pega um apagador e apaga tudo.
o que vocês aprenderam na escola, pai e mãe, eu já falei isso. Então, é tudo conversa para dominar. Tudo foi calculado para que a gente ensine para nossa mente, para nossa alma, o que eles querem que a gente acredite. Por quê, Janete? Poder, dinheiro, fama. Mas o pior de tudo é o poder, sabia? Tem pessoas que nem se importam em ganhar, desde que ela tenha os seus seguidores para mandar, para ditar regras e para pôr medo, que é o pior oposto do amor, é o medo. Eu não quero seguidores para me monetizar e nem ganhar nada. Eu quero seguidores para ver se eu acordo com o meu jeito meio brincalhão, vocês vão continuar me ouvindo, eu vou errar, eu vou brincar, quando quem vê, vem uma piadinha pelo meio, mas eu não quero seguidores, eu quero alertar vocês. Procurem acordar, acreditem, vocês estão dormindo. Jesus, ele falava, gente, presta atenção. Tem que prestar atenção na Bíblia, naquilo que ele disse, né? E que conseguiu permanecer na Bíblia. Ele dizia, deixem que os mortos enterrem seus mortos. Ele era uma pessoa fria? Não. Ele era objetivo e claro. O que ele queria dizer? Mas, Senhor, morreu fulano, a gente não vai ir lá no enterro? Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Ou seja, mortos vivos. Mortos vivos. Estamos dormindo acordados. A gente pensa que está acordado, né? Mas não está. A gente vê o mundo por uma ótica completamente errada. A gente vê o pecado por uma ótica completamente errada. Se chega a ser insano. Chega a ser insano. Por quê? Acreditamos em todas as coisas que nos vieram colocar como regras. Seja um revolucionário. Eu estava pensando esses dias que a gente tem que pensar, tem que raciocinar. Eu me lembro que eu fui criada desde criança numa igreja. Não vou dizer o nome dela, porque podem tirar a minha live do ar, e tiram mesmo. É TJ, tá? Quem puder entender, muito bem. E eu fui criada desde pequena lá dentro. Então, eu cresci fanática. Fanática. Quando alguém debatia comigo, porque eu ia nas portas das pessoas, e eu tinha uma convicção de 300.000% de que aquela era a verdade. E eu levava cada vexame. Eu discutia, não, porque é esse texto, porque é o outro texto, ficava ali trocando texto, e eu vou confessar para vocês. Eu voltava para minha casa pisando duro, porque eu tinha perdido no debate, mas eu não admitia. Eu sei que eu perdi, eu sei que eu levei uma surra de opiniões divergentes e coerentes, mas eu não podia aceitar. Então a gente se torna um robô daquele ensinamento. E eu lembro que eu fui pescando algumas coisinhas. Peraí, esse negócio aqui para mim não tá muito... Esse negócio de Adão e Eva. Gente, raciocina. Presta atenção. Você acha que Deus ia castigar a humanidade porque Eva foi enganada por uma serpente que nem fala? Que Deus é esse? É a mesma coisa, peguem um filhinho de vocês, inocente, e manda o cachorrinho, imita lá, faz o cachorrinho falar e mandar ele ir lá e ligar o botão do fogão, que ele vai ganhar um prêmio. É claro que ele vai ir lá e vai virar o fogãozinho. Aí eu vou espancar,
Eu vou judiar? Você fez isso errado? Você escutou a cachorrinha? E foi... Gente, pelo amor de Deus, Deus não é um ditador. Não existe esse Deus ditador. Outra coisa que eu prestava atenção na época da minha total ignorância. Peraí, a história de Moisés, o Egito e o faraó. Quando ele foi lá, tal, toda aquela parafernália, né? Tudo é teatro. Ele perguntou na sarça ardente. Onde estava essa sarça ardente, gente? Pelo amor de Deus. Não estava fora, tudo é dentro. Mas quando eu chegar diante do faraó e ele me perguntar, mas qual é o nome desse Deus? Olha, uma deixa fantástica. Sabe o que ele disse para faraó? Mas qual é o nome desse Deus que você quer libertar o povo? Ele disse, eu sou o que eu sou. Eu sou, enviou-me a vós. Gente, isso está tão claro. E eu ficava me perguntando, mas ele não disse que foi Jeová que mandou. Ele não disse que foi Alá que mandou. Ele não disse que foi seja lá quantos deuses foram criados, né, nesse mundo afora. Ele disse, eu sou. Quando eu questionava isto na igreja, não, você está interpretando errado o quê? A palavra eu sou, não tem nada de interpretação errada aí. Não, mas isso é um mistério. Sempre é um mistério. É um mistério de Deus. Oh, que Deus misterioso! Gente, é claro que Moisés, ele iluminou-se, dentro dele, ele descobriu as verdades que sempre foi maquiada pelos poderosos. Quem é que se apresentou? Eu sou. Tá tão claro isto, mas demora muito tempo de pesquisa, de raciocínio, para a gente chegar nesse denominador. Então, quem vos fala aqui? Eu sou. Você também é. Jesus já dizia também, vós sois deuses. Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus, deusinho é. Um deusinho a caminho de uma evolução? Sim, somos fractais que estamos aqui num aprendizado, mas nunca deixaremos de ser filhos de Deus. E como filhos dele, somos um com ele. Onde está então todas as respostas? Em você, dentro de você. E teus egos não deixam você ouvir o que a voz interior está querendo te passar, te ensinar. É o nosso orgulho, a nossa teimosia. E eu fui muito teimosa. Eu podia debater com um monte de gente, levar uma coça, sair passando vergonha, mas eu não admitia. Porque o fanatismo, a lavagem cerebral, estava ali. Juntou mais o orgulho, o preconceito, a dor de cotovelo, porque o outro sabia mais. Então, eu chegava em casa e esquece que você passou vergonha. Aquela pessoa também não entende nada. Sim, não vou dizer que aquela pessoa sabia tudo. Ela também era uma buscadora. Existem vários buscadores, intérpretes, filósofos, enfim, está todo mundo caminhando para uma evolução. Porém, o que nós não podemos deixar é nos afundar nessas falhas que nos colocaram na cabeça,
que somos incapazes, que dependemos de um Salvador. Tudo foi milimetricamente calculado. O que eu estou querendo dizer é aquilo que vocês estão pensando. Ou seja, quando Jesus falou aos seus discípulos, quando eu for embora, entrarão no meio de vós lobos vorazes e deturparão todo o ensinamento. Jesus foi mentiroso? Não. Não foi mentiroso. Ele já avisou. Entrarão no meio de vós e deturparão tudo. E é assim que foi. Aonde foi parar os manuscritos? Quem tinha o poder na época? Roma. Primeiro eles perseguiram os cristãos, matavam, levavam à forca, queimavam, é inquisição, é inquisitório, é tudo que vocês puderem imaginar, eles fizeram. Depois, de repente, aí tem que ser cristão. Aí escreveram, um livro bem grandão que ninguém põe em dúvida. Sabe por quê? Porque tem medo. Eu não tenho coragem de pôr em dúvida uma coisa que meus pais, meus avós, meus tataravós, meus ancestrais, todo mundo acreditou. E o que é que tem que todo mundo acreditou? Quem é todo mundo? Cada um escolhe se vai ser uma manada ou se vai nadar contra a correnteza. É uma escolha. Vocês podem ficar aí do jeitinho que vocês querem. Não, porque eu acredito, porque é assim, porque aconteceu assado. Porque... Acreditem. Só que eu estou aqui para dizer, não está certo. Tudo foi modificado. Na época que eu era da TJ, eles falavam, tem uns livros apócrifos que foram tirados da Bíblia. Eu nunca questionei. Claro que não, eu era uma besta quadrada. Como é que eu ia questionar? Hoje eu sei que os livros que foram retirados é que eram os originais. Engraçado, né? Eles nos ensinaram que eram apócrifos. O que é apócrifo? Querendo dizer que eram falsos. Então, será mesmo? Se vocês analisarem que Roma pegou tudo que foi escrito na época, ficou no poder de quem? De Roma. Quem fundou de Jesus para cá, Porque lá atrás tem muita história para descobrir e para entender. Entendeu? Que também foi tudo modificado. Aí vamos partir só de Jesus para cá. Eles escreveram o que eles quiseram. Colocaram e tiraram conforme era interessante para o poder. Para prender as pessoas nas coisas que prendem, E que diminuem. E criaram um Jesus que nunca existiu. Como assim, Janete? Não da forma que eles colocaram. Jesus não era um coitadinho. A gente imagina assim, um Jesus cabisbaixo, tímido, que falava assim, sabe? Aí não tem nem voz para falar. Não. Jesus era um homem de presença. Um homem que abria a boca e multidões conseguiam ouvir ele falar. E não tinha microfone, não. Ele tinha presença, ele tinha autodomínio, ele tinha vibração, energia, e ele não perdia tempo com bate-boca. Deixem que os mortos enterrem seus mortos. Ele não perdia tempo. Quem tem ouvido, que ouça. Quem tem olhos, que veja. Mas deixem passar. Eu não estou aqui para brigar nem discutir nada com ninguém.
Eu estou aqui só para passar uma mensagem. Acorde quem quer acordar. Quem não quer, continua dormindo. Prosseguindo. A única coisa que também nos afasta, única não, mais uma, né? Que nos afasta de ter essa ligação, ouvir, né, a voz interna do próprio Deus nos orientar, são tudo isso, todos esses medos, somos inferiores, somos incapazes, só Jesus que era filho de Deus, o resto é filho de quem? Engraçado, né? Assistam a Cabana. Quem não assistiu, assista. E também anotem aí os nomes que eu cito. Vão pesquisar aí, tem Google para isso. Não precisa acreditar em mim, não. Vão pesquisar Hermes Trismegisto, vão pesquisar Um Curso em Milagres, vão pesquisar... Tá tudo no Google. Grandes mestres, avatares. Vão pesquisar. Não precisa acreditar no que eu estou falando. Eu só estou falando porque aí, às vezes, pessoas que me conhecem falam, deixa eu ver o que essa daí está falando. Então, às vezes, é um chamativo. É só um chamativo. É só uma isquinha para ver se vocês levam, assim, um sustinho. Mas, peraí, o que ela está falando? Que Deus não é o que eu penso que é? Claro que não é o que você pensa que é. Deus é uma energia. Deus é tudo que há. Deus é até esse óculos aqui. Nossa, agora essa daí enlouqueceu. Enlouqueci mesmo? Será? Será que eu estou insana? Pensa bem. A Bíblia, as partes, né, que foram preservadas, Jesus falou. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. O que vocês estão pensando que significa essas três coisas? Ele tudo pode, ele tudo sabe e ele tudo é. Gente, isso daí já mata a cobra e mostra o pau. Ele tudo é. Isso daí foi algo que Jesus disse e permaneceu na Bíblia. Tudo ele é. Então ele é sim. Ele é o fio de cabelo, ele é o óculos, ele é quem usa, ele é a minha cama, ele é a minha roupa, ele é tudo e ele está em tudo. Onipresente é estar em tudo. Onisciente é saber tudo. E onipotente, tudo ele pode. Então, se peixe, filho de peixe, peixinho é, e peixinho é filho do peixe, nós somos filhos de Deus. O resto foi criação para nos manipular. Então, volta lá. Quem começou a criar igrejas, templos de ouro. Deus não habita nesses templos. Vocês não lembram, gente, que Jesus também falou para a samaritana? Deus não habita em templos de mãos humanas. Vós sois o templo do Deus vivente. Ele vive em mim. Vocês assistiram o Rei Leão? Eu gosto de contar umas historinhas. Na época que saiu o primeiro Rei Leão, eu nem morava aqui. E meus filhos ainda eram pequenininhos. E eu era dessa denominação aí que eu já falei. E eu fui assistir o Rei Leão. E quando o mestre, que era o macaquinho, que usava ali o cajado como mestre, ele disse o que para o Simba? O Simba olhou o reflexo na água e ele disse: seu pai vive em você. Gente, aquilo calou em mim. Tô arrepiada agora, só de me lembrar. Seu pai vive em você, porque você é um, assim, com seu pai. Então vocês estão esperando que Salvador?
Eu também já tive muitas expectativas de várias pesquisas, vários livros, vários cursos. Eu também fiquei muito na expectativa de um Salvador. Tudo isso foi criado. Jesus não veio aqui para salvar ninguém. Ele veio aqui para deixar o caminho. E disse: cada um pegue a sua estaca de tortura e me siga. Você vai estar salvo. É você pegar os teus encargos, os seus problemas, a sua vida que não está boa ou que está média, e coloque em prática os ensinamentos dele. Elimine teus egos. É fácil? Não. Ele não disse que ia ser fácil. Mas preste atenção nos seus pensamentos. Comece a prestar atenção. Você tem milhões de pensamentos a cada segundo, que muitos passa batido. Mas preste atenção naquele que passa. É o quê? Lembrança do passado, preocupação com o futuro. Gente, viva o presente. Presta atenção. Tá vindo uma lembrança do passado, vem uma mágoa, vem uma tristeza. E aí você vai ser o quê? Aquela mágoa, aquela tristeza. Gente, o que passou, passou. É perdoar, amar, se perdoar, se amar. Perdoar o próximo, amar o próximo e procurar não julgar. Não julgar os outros e nem a si mesmo. Nós não precisamos se preocupar, porque o Deus que habita em você e que habita em mim, ele não julga, ele não cobra. Ele deixa a gente aprender. E quem não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. E aqui quem vos fala, aprendeu rápido, não tem dor? Ah, vocês nem imaginem. Vocês nem imaginem como é que eu consegui me livrar há 36 anos atrás, como é que eu consegui me livrar daquele fanatismo que ninguém conseguia me tirar da minha cabeça. Foi difícil, uma hora eu vou contar minha história para vocês. Mas eu consegui. Ah, consegui. Aí a gente tem que virar rato de biblioteca, tem que pesquisar, tem que juntar o quebra-cabeça. Não é fácil, mas Jesus não disse que seria fácil. Só que vale a pena? Claro que vale a pena. Você é uma alma vivente e você está ofuscando a tua alma com os teus egos, com a tua teimosia, com o teu orgulho, com a tua falta de vontade, com a tua preguiça, com a tua cobiça, com a tua inveja, com a tua luxúria, com a tua gula. Tudo isso também foi programado. E nós aceitamos. Pare de aceitar. Comece a indagar, comece a revolucionar mesmo. Eu veio uma outra lembrança aqui, que eu gosto de contar umas historinhas. Eu adoro o Mateus Ceará, que ele tá falando, ele lembra de outra coisa, ele dá uma desviadinha, né? Vocês vão acostumar, porque eu sou mais ou menos assim. Eu tô lembrando no filme dos 10 Mandamentos. O primeiro, tá? Com o Heston, Charleston Heston. Ai, como foi lindo aquele primeiro filme. Montar uma história fantástica em cima disso, que era bonito mesmo. Mas teve uma coisa lá que chamou minha atenção. Na época eu era fanática, tá? Mas quando uma coisa me chamava atenção, deixa pra lá, eu tô birolando. Quando, no próprio filme, a mãe dele, que ele nem sabia quem era a mãe dele, tudo isso também é um sentido figurativo, tá? Mas no filme, ela estava empurrando, passando óleo nas pedras, para as pedras que ia fazer um monumento lá, poder escorregar.
ela enroscou o vestido na pedra. Ela ia ser esmigalhada. Ela era uma escrava, como nós somos também. Tá? Presta atenção, a gente também é escravo. Aí, ela ia morrer. Mas Josué viu aquilo e falou, não, eu vou salvar essa senhora. E o que os soldados da época, com o chicotão na mão, que hoje não mudou muito não, tá? É tudo a mesma coisa. Não, ninguém vai parar por causa de uma velha. Deixa a pedra passar por cima. Não parava mesmo. Eles passam por cima de nós. Vocês não estão percebendo que a gente é esmigalhado, esmirilhado, estraçalhado desde que a gente nasceu, desde criança? Vamos acordar, gente. Aí foram chamar Moisés. Ele ainda era príncipe lá no Egito, lá. Uma história que eles montaram como eles quiseram. Mas o ponto crucial tá naquele momento. Foram correndo lá. Moisés, porque ele era melhor do que o outro faraó lá, né? O outro que também tinha inveja dele, tudo bem. Aí ele correu lá, mandou parar na hora. Que era milhões de escravos puxando aquelas pedras imensas. E eles falaram, imagina que vai parar por causa de uma escrava velha. Quando ele chegou lá, todo mundo parou de puxar pedra. Porque ele era, né? Ele era grandão lá no Egito. Aí ele virou para aquela mulher que ele sabia que era uma pessoa que tinha fé em Deus. E falou assim, mas você ia morrer aí? Ela falou assim, Senhor, o que eu poderia fazer? Eu sou apenas uma escrava. Eu estou aguardando o dia que Deus vai nos libertar. Sabe qual foi a resposta de Moisés? Moisés fala no filme. Amo essa parte. Ele vira e fala assim, mas o teu Deus, ele cobra pelos seus favores? Olha que coisa mais linda que passou batido ali. Deus cobra pelos seus favores? Mandou parar e salvou a mulher. Deus não cobra pelos seus favores, porque Ele e você são um. Então nós não temos que esperar um Salvador. Jesus não é obrigado a salvar 7 bilhões e 800 milhões que estão aqui hoje na Terra. Como ele iria salvar um por um, julgar um por um? Ô, gente, peraí, ele tem mais coisas mais importantes para fazer. Principalmente cuidar da própria espiritualidade dele para se elevar cada vez mais. A missão dele ele cumpriu aqui e deixou a sabedoria, o ensinamento, muito bem, foi deturpado, foi tirado, só que nós temos uma graça dada por Deus, um milagre, que é as revelações que estão vindo aí. Agora falado um pouco pela Janete, falada muito pelo curso em Milagres, falada muito pelas lives do YouTube, que são imensas, por Spinose, Nossa, gente, tem gente ali que se vocês colocar ali no Google, quero palestras atuais modernas. Eu tenho um monte para indicar. Professor Laércio Fonseca é um físico quântico. Eu fiz curso em São Tomé das Letras com ele, em Limeira. Acompanhei, ele tem mais de 500 palestras grátis no YouTube. Hélio Couto, Og Mandino, Samael Onveor. O livro Um Curso em Milagres também está ali para vocês colocar e ler e aprender. Só que sim, o livro Um Curso em Milagres, ele tem uma didática bastante difícil para entender. Não é fácil. Eu faço um curso em Milagres com um senhor aqui de São João da Boa Vista. E aquele homem, para mim, ele já é um transcendido. Quando era pessoal, né? Pessoalmente o curso,
Tinha dias dele não ler uma frase do livro, porque eu tacava pergunta. E a hora que ele dava a resposta, não concordo. Ele dava, ele ressignificava, e eu perguntava, que chegava num ponto de eu falar para ele, olha, se eu estivesse aí no teu lugar, eu já tinha me mandado para fora. Mas quando eu saía de lá, aquela dúvida que eu tinha, ele tinha tirado. E eu ainda continuo fazendo online com ele o curso. Já faz uns 6, 7 anos que eu faço. E é fantástico, é fantástico. Só que não é fácil, né? Eu estou estudando em casa o livro para sempre tirar alguma coisinha que eu entendi, que eu aprendi, que eu escuto nas lives dele, para passar aqui para vocês. Mas, como eu sou uma pessoa bem diversificada, eu falo um pouquinho do livro em Milagres, um pouquinho da transição planetária, um pouquinho da ressonância Schumann, um pouquinho sobre os Illuminatis, um pouquinho sobre Epstein, um pouquinho sobre Didi, um pouquinho sobre o Michael Jackson. Eu sou bem diversificada. Então, hoje, eu quis deixar claro para vocês que o próprio corpo que nós habitamos, inteirinho, é da natureza. E se a gente souber como levar este corpo e a alma, a mente mente todo o tempo. E a mente está ligada à alma, tá? Não precisa ter medo. Ai, porque isso você vai para o inferno, porque isso você vai para o céu, porque a tua alma não sei o que tem, porque a tua alma está fazendo tudo errado. Não, ela não está fazendo nada errado. Ela está ali esperando você acordar. Ela está esperando. Se você falar para ela que o roxo é azul, ela vai dizer que o roxo é azul. Se você passa para ela só coisas negativas, ela vai dizer, seja feita a sua vontade. É nós quem escolhemos. É nós quem limpamos o nosso computador ou deixamos ele cheio de mentira, cheio de coisas erradas, noções erradas dos outros e de nós mesmos. Parem de se sentir pequenos. Descubram quem vocês são. E aí vocês conhecerão aos deuses e ao universo. Ah, então existem vários deuses? Já é claro! Todos nós somos um com o Pai. Qual é a dúvida? Quem cria? Quem cocria? Nós somos cocriadores da nossa realidade e até do outro, que é inferior, esses aí que querem mandar, ditar regras, enganar sobre tudo, sobre saúde, comida, bebida, escola, sociologia, psicologia, matemática eu não sei. Matemática já é uma ciência exata, né? Mas se eles tivessem como mudar, de repente vai aparecer aí um que vai mudar a matemática. E todo mundo vai dizer amém. Todo mundo vai dizer amém. Só mais uma coisinha que eu já estou esticando muito aqui, para vocês entenderem. Se eles, os poderosos, seja lá como vocês queiram chamar, falar amanhã, gente, focinheira de novo. Eu nunca comprei uma focinheira, jamais gastaria meu dinheiro com isso. Mas não é uma, não. Agora vai ter que pôr 2 ou 3 focinheiras. Como gado, todo mundo vai obedecer. E era tudo um grande plano por detrás disso. Plano financeiro, político, social, econômico, da indústria farmacêutica, da indústria da medicina, da indústria de tudo quanto é indústria que vocês pensar, que se vocês também colocar aí no Google, qualquer coisa
carro, material de construção, comida, bebida, roupa, grife, marca, tudo que vocês perguntarem aí vai chegar aonde? Nos que dominam o mundo inteiro. As 13 grandes famílias. Ou vocês também, eu não falei ainda, mas tem, né? Uma elite mundial. E ela dita e é dona de tudo. Tudo, simplesmente tudo. Inclusive de nós, porque a gente está aqui como gado, aceitando tudo. Como se é normal, é assim mesmo, a vida é assim mesmo. Então, cada um faz suas escolhas, tá bom, gente? Eu acho que eu falei demais hoje, eu tinha anotado algumas coisinhas, mas eu não consigo ficar lendo e falando com vocês os tópicos. Sai assim, aí vem eu vou falando, tá bom? Então, qualquer pergunta, inscrevam-se no meu canal. Tem o Facebook com o mesmo nome. Pode pedir amizade para mim, perguntar, mas vocês não precisam perguntar para mim, né? Pergunta para o Google responde. Pergunte para o IA. Agora tem o IA também no celular. Gente, ele é inteligente mesmo. Tudo que você pergunta, ele responde. E pesquisem todos esses nomes que eu falei. Hermes Trismegisto, Spinoza, Samael Unveor, Og Mandino, Hélio Couto, que é uma física mecânica, não quântica, Laércio Fonseca, que tem milhões de vídeos gratuitos para vocês assistir. Faz um cliquezinho na televisão e vai pesquisar que vocês vão se encantar. São pessoas fantásticas que eu recomendo, porque eu saí de uma escuridão, mas não admitia aquela escuridão. Me ensinaram, né? Mamãe falou, mamãe tá certa. Mas só que não, tá? Só que não. Porque todo mundo foi enganado. Tem que chegar uma hora que alguém tem que falar, basta, eu não concordo e vou pesquisar. Certo, gente? Deixa eu ir que eu vou levar a Pachete caminhar e tenho um encontrozinho com as amigas às 5h30. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. Fecha.